Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 27 de julho, terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículo de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a parábola do joio e do trigo, que é explicada por Jesus hoje, a pedido de seus discípulos, é apresentado o que acontece com o mundo, lugar da ação de Deus e também lugar da ação do maligno. Jesus é o semeador que veio semear o reino de Deus no coração humano. É Jesus que planta a semente da boa palavra no coração daqueles que pertencem ao reino. O campo é o mundo onde coexiste os bons e os maus, ou seja, o trigo e o joio. O joio e o trigo são plantas muito parecidas, a ponto de confundir a visão de quem colhe. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Dentro do nosso coração há trigo, mas também há joio. Por isso acontece dentro de nós uma luta constante entre o bem e o mal. Em sua explicação, Jesus estabelece uma clara distinção entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Os filhos do reino são os que acolhem a palavra de Deus, embora pressionados pelos inimigos, mantêm-se fiéis, pautando sua vida pela vontade de Deus. Tal perseverança é fruto de um grande esforço sustentado pelo dom do Espírito. Já os filhos do maligno são os que, fechando seus ouvidos à palavra, seguem os impulsos das próprias paixões, se afastando sempre mais de Deus e seus projetos. Também combatem abertamente os que optam por trabalhar e se dedicar ao reino de Deus. O drama é que nem sempre conseguimos distinguir, à primeira vista, quem é filho do reino e quem é filho do maligno. As aparências enganam. Existem lobos vestidos de cordeiros e nem sempre é fácil reconhecê-los e desmascará-los. A parábola aconselha-nos a esperar o final dos tempos, quando ficará patente quem está a serviço do bem e quem está a serviço do mal. E Jesus conclui com uma palavra de conforto e de esperança.
Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Façamos de tudo hoje, no tempo presente, para ser luz, ainda que pequena, ainda que seja uma pequena chama, e ao final seremos como um sol no reino de Deus. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tenha um dia iluminado por esta palavra. Fique com Deus.